No vídeo de hoje nós vamos falar de como administrar, fazer gestão de crise dentro da tua equipe. Como resolver aqueles conflitos entre os colaboradores que impacta diretamente a sua produtividade e o clima organizacional, né? Ninguém merece trabalhar num ambiente conflito, pesado, onde as pessoas estão mal-humoradas, emburradas com o mundo, certo? Mas antes disso, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, dê o seu like, compartilhe essa informação. Vamos melhorar cada vez mais os ambientes de trabalho das equipes, dos seus amigos, dos seus pares, da empresa que você trabalha. Eu sou Elizabeth Crespo e nós vamos falar como fazer gestão de conflito entre os colaboradores dentro da sua equipe. E por que eu resolvi trazer esse tema hoje aqui para vocês? Porque essa semana uma mentoranda minha me pediu ajuda com este assunto. Ela, Beth, tenho 3 colaboradores que mal se olham na cara do outro, ficam se provocando o mal-estar. Quando eu estou perto, tudo bem, eles fazem o que tem que fazer. Só que quando eu saio, o clima fica pesado. E isso, gente, impacta diretamente ao atendimento ao cliente, impacta na produtividade, na qualidade do trabalho que a tua equipe pode entregar. Afinal de contas, ninguém mal-humorado, com raiva do mundo ou tratando mal outra pessoa consegue fazer um trabalho de excelência, certo? Então vamos entender como a gente resolve esses conflitos sem a gente se tornar uma pessoa que escolhe um lado da situação. Porque, assim, para um gestor, pior do que ele falar não para o colaborador, ele ser exigente com o que ele espera do colaborador, é ele ser injusto. Então, o gestor pode, olha, ser uma pessoa enérgica, pode ser uma pessoa até que mais quieto, pode ser o que for. Agora, quando ele é injusto, ele perde a equipe. Ele não tem o que há de melhor, a confiança do time. Então, para resolver uma situação dessa, sem perder esse tipo de relacionamento com o teu colaborador, a primeira coisa que você precisa saber é entender o que desencadeou toda essa situação. De onde saiu toda essa crise existencial entre essas pessoas? Claro, se a gente trabalha junto com as pessoas muitas horas, de 6 a 8 horas por dia, vários dias da semana, quer dizer, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, o que você vai esperar? Realmente que há conflito entre essas pessoas, há discussão, só que isso não pode ser prorrogado por muito tempo. Isso tem que acontecer e ser resolvido. Vai acontecer, mas ele tem que ser solucionado de forma respeitosa, de forma onde as pessoas não se magoem uma com as outras. E como fazer isso acontecer? A primeira coisa é entender de onde desencadeou isso tudo. O que aconteceu que trouxe essa situação? Depois, como fazer isso olhando para todo mundo? Para você fazer isso de forma assertiva, primeiro, converse individualmente com essas pessoas. Entenda qual é o motivo de cada um para aquela crise. Entenda, escuta ativamente cada um para entender qual é o sentimento que ele tem por trás daquilo tudo. O que desencadeou aquilo? Porque, assim, as pessoas têm valores e crenças diferentes. Então, elas vão ver um único fato de ângulos diferentes. Então, assim, escuta, sem fazer julgamento. E se cada colaborador desse, nessa oportunidade individual que estiver falando com você, que estiver te trazendo esse fato, se tiver alguma situação aí que você entenda que ele precise já de um feedback pontual, é hora de aplicar esse feedback. Então, aplique essa orientação e fala com ele que sobre o contexto geral você vai resolver. E se for o caso, você vai conversar com todos os colaboradores envolvidos nessa questão. Então, converse individualmente com cada um. Se já identificou oportunidade individual, já aplique o feedback, já crie um plano de ação para você já cortar o mal pela raiz, evitar que isso se postergue e crie aquela situação ruim por mais tempo. Esse é o primeiro passo. O segundo, faça uma reunião com todos eles. E aí,
comece essa reunião da seguinte forma. Peça essas pessoas para te contarem o que está acontecendo. Peça para cada um deles juntos, naquela mesma reunião, falar qual é a sua percepção. Pode ser que tenha pessoas que digam para você, mas eu já não falei isso para você individualmente. Ok, mas eu queria que agora você compartilhasse isso com todos os envolvidos nessa situação. Esse não é o momento de você falar e opinar. A única coisa que você vai fazer é ouvir e, se por acaso houver alguma discussão, intermediar isso aí, pedir, olha, vamos seguir com respeito, cada um vai falar de uma vez, vamos ouvir todos. E na hora que as pessoas forem falando, vai buscando entender qual é o sentimento que está por trás daquilo tudo. Porque não é sobre um fato, é sobre o que eu senti em relação àquele fato. No final disso tudo, vê se todos entenderam a percepção do outro e tire uma conclusão daquela situação. Mostre os pontos que podem ser mudados para que aquilo não aconteça de novo. Olhe para aquela situação e identifique situações que os três podem fazer diferentes para evitar que aquele fato se repita. Jamais volte no ponto que você deu feedback individual para eles. Afinal de contas, você não está ali para expor ninguém e ninguém precisa saber o que você conversou com o outro individualmente. Você está ali para falar daquele assunto que está sendo tratado naquele momento. Traga para as pessoas ali naquele contexto, mostrando que a importância de cada um dentro desta equipe e o quanto a situação que eles criaram, aquela divergência, pode causar impacto na produtividade, no atendimento, na organização da equipe, no clima mesmo. Traga todos os fatos para as pessoas, mas baseado em fatos e dados. E não, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Baseado realmente no que aconteceu. Pergunte para essas pessoas como elas podem fazer diferentes. Faça elas pensarem naquele contexto. Faça elas sentir o que você está sentindo. E no final, faça um fechamento dessa conversa com elas. Crie um plano de ação. Estipule para cada um deles que a próxima vez que tiver algo desse tipo, e aí independente do assunto que é uma palavra maldita por um, é a forma que falou o outro, ali em tudo o que aconteceu que gerou aquela situação. Uma frase que não deveria ser colocada dentro de um contexto indevido, uma situação frente a um cliente, independente da situação que gerou aquele conflito. Trate isso com todos os envolvidos ali. E crie aí um plano de ação. Gente, a partir de hoje eu gostaria que esse tipo de situação não acontecesse mais. Quando acontecer isso, vamos agir desta forma. Estimule as pessoas a conversarem entre elas antes de precisar de chegar até você essa situação. Mas se por acaso isso para eles ainda é difícil, porque eles se conhecem pouco, para que eles tragam a situação para você logo no começo, para que você possa resolver sem precisar de chegar no momento que vocês estão vivendo. Crie um ambiente de confiança para que cada uma dessas pessoas confie em você. Sabe qual é a melhor forma da gente saber se a nossa equipe confia na gente? É se quando elas cometem algum erro, nós somos as primeiras pessoas a ela pedir ajuda. E não somos o último quando alguém nos conta que a nossa equipe errou. Então, assim, fique atento a isso. E se para você isso estiver difícil de fazer, se você quiser de forma mais esclarecedora, pode perguntar aqui. Eu te respondo. Fique à vontade. Eu teria um prazer enorme em te ajudar. Olha, e já para te ajudar, eu deixei aqui, ó, abaixo na descrição, tem o link de um e-book que eu estou disponibilizando um preço super promocional para que você que tenha dificuldade de aplicar feedback já saiba como fazer isso de forma mais assertiva. Mas olha, seja íntegro, seja justo, escute o seu colaborador de forma ativa e não deixe de ser transparente e claro com todos eles, mantendo o respeito e mostrando para eles que é isso que eles têm que fazer entre eles. E a dica de ouro desse vídeo de hoje é: estimule a sua equipe
a resolver os seus problemas de forma individual, sem precisar da sua intervenção. Isso não quer dizer que ela está te deixando de lado, pelo contrário, isso quer dizer que ela está amadurecendo e se tornando uma equipe cada vez mais sólida, mais capaz de solucionar os problemas. Certo? Até o próximo vídeo!